Sejam bem-vindas. Que bom que você está aqui, é sinal de que tem algo que nos une. E se você acredita que é só uma coincidência, eu te digo que Deus une propósito, tá? Sejam todas muito bem-vindas, vamos chegando. Lena, Desce, Ale, Lid, bem-vindas. Léo, sejam bem-vindas. Olha só, hoje nós vamos falar sobre emoções, tá? Vamos falar sobre emoções e se você em algum momento já percebeu que suas emoções estiveram frágeis, ou seja, você esteve à mercê de algumas emoções que sentiu, eu te recomendo que você fique aqui nessa aula, porque o conhecimento que eu vou te trazer é um conhecimento profundo e bem basilar, para que você possa avançar cada vez mais na inteligência emocional. Esse é o nosso objetivo em relação às emoções. Lid, oi Lid, boa noite, seja bem-vinda. Então, dizer para vocês também que sexta-feira é um desafio. Eu sei que algumas pessoas vão estar assistindo essa live no sábado, mas eu quero parabenizar todas as meninas, primeiro que assistiram, né, esse vídeo, que vão assistir, e talvez não só sexta, sábado, mas enfim. Mas quem tá aqui presente comigo, quero te dar os parabéns, porque sexta-feira para alguns é momento, né, de sair, festejar de maneira inconsequente, e que bom que você tá aqui reservando esse tempo para poder crescer em entendimento e em graça, tá? E para quem não me conhece, eu me chamo Malu Oliveira, eu sou especialista em ajudar mulheres a terem uma vida com propósito. E sou cristã, sou coach, não sou pastora, não sou missionária, mas trago comigo o meu valor que é inabalável em relação à minha fé em Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da minha vida. E por isso que o meu trabalho hoje reflete essa fé e essa esperança, tá? Deixa eu só pedir perdão pra vocês que eu estou com a rinite hiper atacada, então meu nariz tá vermelho, é que eu já passei maquiagem, mas mesmo assim ele continua vermelho, e ao longo da live eu vou coçar um pouquinho mesmo, tá bom? E hoje nós estamos no nosso 5º dia da maratona, e nós estamos na maratona Vida com Propósito. Se você chegou aqui hoje, coloca assim o número 1, só pra eu poder entender que você tá aqui pela primeira vez e te direcionar uma atenção especial, tá? E se você já é aqui, fichinha carimbada, já vi várias autênticas, se manifesta aí, coloca aí, quem é autêntica, coloca aí, sou autêntica. E pra quem não está entendendo, ser autêntica é ser minha aluna direta. Eu tenho um curso, um treinamento online, e eu tenho várias alunas que eu já vi chegando aqui, então eu já vi algumas alunas aqui. A Leia, Desce, deixa eu ver quem mais, Raquelzinha também tá aqui, deixa eu ver se é Raquel, só não sei o sobrenome de Raquelzinha. Lena também é aluna da comunidade. Ai, que linda, aí Desce. Bruninha, seja bem-vinda, Bruninha. Então, que bom que você tá aqui. Que bom que você tá aqui. Eu espero muito que você se conecte com essa mensagem que eu trago aqui. E eu costumo dizer que esse espaço é um espaço que a gente estabelece um ambiente seguro. Então, eu vou falar muitas coisas e eu quero que você interprete todas as coisas que eu falo com muito amor. Porque em alguns momentos, sabe quando é mãe e pai que fala com filho? Então, a gente tem momentos que a gente precisa puxar um pouquinho a orelha do filho, precisa dar umas sacudidas. E eu sou muito de fazer isso, mas com muito amor. Eu sou uma pessoa extremamente dócil, mas quando precisa falar sério, eu falo. Eu tenho uma aluna, Michele não tá aqui ainda, mas Michele fala assim, que eu dou martelada com amor. E é exatamente isso que eu falo, que eu faço. Malu, Deus te usou pra eu enfrentar e lutar pelos meus propósitos. Os vídeos no YouTube estão me ajudando muito. Que bom, Lid! E que bom. E fica uma estratégia. Se você tá me conhecendo agora, estou aprendendo muito com você. Beijo, Kari. Se você tá chegando agora e quer conhecer um pouquinho mais sobre, não só o meu trabalho, não é porque é o meu trabalho, gente, sabe? Eu aqui, nada, sabe? Eu sou somente um canal de comunicação com Deus. E hoje trabalho com isso diretamente, ou seja, meu sustento vem desse trabalho, mas eu quero que você aprofunde, porque você precisa crescer, você precisa entender que há um propósito em sua vida. E se por acaso o seu propósito ainda não está sendo vivido, você precisa buscar estratégias e mecanismos para desenvolver o seu propósito. Tá? Então corre lá no canal do YouTube que tem vários vídeos. E geralmente eu faço vídeos, as lives que eu faço, eu sempre coloco lá. Então você vai perceber.
Às vezes você avança um pouquinho para poder passar essa introdução que eu sempre falo aqui com vocês e cerca de 3, 4 minutos depois eu entro direto no assunto, como eu tô fazendo aqui agora, tá? Dando as boas-vindas. Elaine e Nanda, sejam bem-vindas. Então, hoje eu vou falar sobre a questão das emoções, eu vou falar sobre inteligência emocional. E porque esse é um tema que interessa demais para as mulheres que estão em busca de viver uma vida com propósito. Porque as emoções podem ser grandes entraves na sua jornada. Pode ser que você já tenha visualizado um caminho a seguir, mas se você não trabalha de maneira inteligente em relação às emoções que você sente, o castelo pode desmoronar completamente. E aí a gente vai reaprender sobre emoções, reaprender de que forma eu posso me comunicar com as emoções que eu sinto. E é natural que em alguns momentos as pessoas me falem, né, nos atendimentos de coach, ou seja, ou com minhas alunas do Autênticas, as meninas falam assim: ah, Malu, mas tem horas que eu nem penso, eu faço, eu explodo. Esse de explodir é assim, campeão, sabe? As pessoas, eu explodo demais. O que é esse explodir? Esse explodir é você externalizar uma emoção de uma maneira inconsequente, impensada. Ou seja, quando você vai ver, já aconteceu. E aí não tem mais como voltar, porque a flecha lançada ela não volta atrás, tá? Então, o que a gente precisa aprender é frear, ou seja, antes de explodir, você precisa entender o que é que tá acontecendo dentro de você. E é plenamente possível, Não é só você que passa por essa questão, todas as pessoas passam. Umas mais, outras menos, e grandes pessoas que conseguiram alcançar vidas extraordinárias, elas entenderam algumas estratégias para lidar com as suas emoções. E antes de tudo, eu quero que você visualize o cenário da sua vida com as emoções equilibradas. Uma pessoa que tem suas emoções equilibradas, ela consegue levar uma vida saudável, ela consegue se relacionar melhor com as pessoas, com a sua família, com seu marido, com seu noivo, namorado, com sua mãe, com seu pai. E embora essas pessoas sejam pessoas extremamente difíceis, quando se tem um nível de inteligência emocional, você, mesmo que esteja lidando com uma pessoa que é assim, ai meu Deus, sabe? Eu chamo de enviadinhas, sabe? Enviadinhas são aquelas pessoas que parece que são enviadas mesmo do reino das trevas para poder tirar a tua paz. Mesmo quando você se depara com pessoas que são enviadinhas, você, com inteligência emocional, não se deixa abalar por elas. E aí tá a grande sacada. Aí tá a grande virada de chave. Não importa o que tá ao seu redor. Se você tem um interior estruturado, se você tem um interior muito bem formado, não importa. E é esse nível de autorresponsabilidade que a gente quer chamar para nossa vida. Esse nível de autorresponsabilidade que a gente quer chamar para nossa vida. E quando a gente fala de emoções, eu gosto muito de estudar, né, saber mais a fundo, embora não sou psicóloga, tá? Que fique muito bem claro, eu sou coach. E pedagoga, psicopedagoga, bacharel em direito, ela vai analista comportamental, mas eu não sou psicóloga. Por quê? Porque eu respeito demais cada área do conhecimento. Então, o psicólogo ele vai trabalhar com essa questão mais patológica. Se você tem uma depressão muito forte, se você tem algo que precisa mesmo de um acompanhamento com medicação e tal, você precisa procurar um psicólogo, tá? O coach, ele vai te projetar para você ter uma visão de futuro. Porque em muitos casos, o que você precisa não é ir, de repente, tomar um medicamento e tudo. Você só precisa aprender a enxergar o que está diante de você. Aprender a visualizar as possibilidades que existem à sua volta. Porque nós não fomos educados para isso. E aqui, no trabalho que eu realizo, né, nos vídeos que eu gravo, nos cursos que eu dou, nas palestras que eu ministro, eu sempre faço as pessoas enxergarem uma projeção de futuro que é completamente possível. É como se estivesse tirando uma escama dos olhos. É como se a solução estivesse diante do seu nariz, mas você não consegue enxergar. Por quê? Porque tem uma barreira enorme entre você e a solução do seu problema. Ou então entre você e uma vida com propósito, vida com sentido. E existem pessoas que acham que, não, mas a solução é eu me separar do marido. Então, não, a solução é eu viver sofrendo no meu emprego, ou então largar o meu emprego de vez. Mas será? Será que soluções radicais são sempre as soluções? Será que existe algo que você ainda não sabe?
Ou será que existe algo que você ainda precisa trabalhar de maneira mais profunda? São essas questões que a gente vem trabalhando. E voltando para o âmbito das emoções, quando a gente vai estudar mais profundamente sobre o significado, né, da palavra emoção, a gente percebe que tudo indica que essa palavra emoção veio do latim. E no latim seria assim, esmovere, que tem como significado colocar para fora. Então, a origem do nome emoção significa colocar para fora. E faz todo sentido, porque as emoções são sensações físicas e emocionais. Psicológicas e emocionais que nós sentimos diante de alguma reação externa. Pode ser uma reação externa ou pode ser um pensamento. Então, diante desse fator, você expressa uma emoção. E emoção, como vem lá na etimologia, né, dessa palavra, emoção, esmovere, significa colocar para fora. Então, uma emoção, ela foi feita. Eu já quero que você anote isso. Emoção, ela foi feita para colocar para fora. Esse negócio, aqui na Bahia a gente fala assim, esse negócio de falar para filho, para menino, principalmente os pais falam assim, homem não chora, engole esse choro. Ou então eu já ouvi isso, mesmo sendo menina, eu já ouvi isso, engole o choro. Nada de engolir choro, porque emoção, quando a pessoa chora, geralmente, ou ela tá chorando de tristeza ou de alegria, e emoção não foi feita para colocar para dentro, ela foi feita para colocar para fora. Se você coloca para dentro, cria-se uma patologia. E de repente, uma patologia maior do que uma dor que a pessoa estava sentindo, enfim. Então a emoção foi feita para colocar para fora. E as emoções, anota também essa outra verdade. As emoções, elas têm um papel fundamental na nossa vida. As emoções possuem um papel fundamental na nossa vida. Não é à toa que Deus criou todas as pessoas e todas as pessoas têm emoções. Exceto os psicopatas, as pessoas que são totalmente patológicas. E a gente vai chegar lá também das pessoas que não expressam e não se deixam serem conduzidas por emoções, tá? Então, o que acontece? As emoções, elas são fundamentais. Aí você diz, Malu, por favor, não quero sentir medo, não quero sentir tristeza, não quero sentir, não. As emoções pra mim tem que ser todas boas, sempre emoções positivas. Presta atenção, emoções positivas. Eu tenho medo não, senão a gente vai usar mais uma emoção. Mas assim, tenha cuidado com essa palavra, emoções positivas. Porque me parece que quando a gente coloca numa forma emoções positivas, a gente despreza emoções que são negativas. E eu tô terminando de te dizer que todas as emoções são fundamentais para o nosso desenvolvimento enquanto ser humano. Mesmo a tristeza, ela é fundamental para você crescer e evoluir como pessoa, crescer e evoluir espiritualmente, emocionalmente, socialmente, de maneira relacional. Você precisa sentir tristeza. É até chato isso, né? Em plena sexta-feira, uma pessoa me disse que eu preciso sentir tristeza? Sim, de maneira equilibrada. Basta você olhar para a sua vida e de repente quando você passou por uma situação muito difícil, foi a virada de chave que você teve para poder buscar algo muito melhor. Então, as emoções elas precisam ser sentidas. E a gente vai descobrir qual é o problema, por exemplo, de uma tristeza, quando ela vira uma doença. Aí sim se torna um grande problema. Mas a partir do momento que você sente medo, ontem eu falei sobre medo, e se você não assistiu a live de ontem, tá salva no site, e o link tá lá no meu perfil, Maratona Vida com Propósito. É gratuito, você pode ir lá assistir tranquilamente. Então, quando você sente medo, o medo natural, eu falei que a gente só nasce com 2 medos. O medo do barulho e o medo de cair. Todos os outros medos foram aprendidos. Por exemplo, o medo de cobra. Você aprendeu, em um dado momento da sua vida, a ter medo de cobra. Medo de escuro. Você aprendeu, alguém te falou, o escuro, cuidado com o bicho-papão. Então você aprendeu isso, tá? E o medo, ele é necessário em alguns momentos da nossa vida. Pra você, por exemplo, diante de um penhasco, você não se lançar e se jogar. Você precisa ter medo, sabe? Nesse sentido. Agora, o problema é quando esses sentimentos, essas emoções
passam a ser patológicas. Aí sim, aí é que reside o problema. E o pior de tudo é que nós não fomos educados para sentir emoções. Por isso que existem pessoas que passam por problemas. Ontem também eu relatei. Eu não conseguia chorar. Eu passei parte da minha vida chorando demais por tudo e depois, diante de uma situação muito dolorosa, muito difícil, eu me tornei totalmente seca. Eu não conseguia chorar. E isso será que é a solução? Será que a solução é você se fechar para as pessoas? Se fechar para as pessoas para não ser frustrada ou para não se sentir triste? Não. Esse não é o caminho, porque emoções foram feitas para serem sentidas, colocadas para fora. Agora de maneira inteligente e equilibrada. Tudo isso tem estratégia. O Daniel Goleman, gente, Daniel Goleman, ele é eu diria assim, o maior nome mundial que fala sobre inteligência emocional. Então, se você é psicólogo da área de desenvolvimento humano, com certeza você já ouviu falar de Daniel Goleman. Esse livro que eu tenho dele aqui é um livro bem antigo. Quer dizer, esse livro é antigo e a capa do livro também é antiga. Se você for procurar hoje na livraria, você vai ver que já tá com a capa diferente. Mas é voltado para as pessoas que querem trabalhar com desenvolvimento humano. Então, se você é um líder espiritual, eu sei que tem muitas pastoras que me ouvem, eu aconselho que você pare um tempo para poder se dedicar para a leitura de uma literatura como essa, de Daniel Goleman, tá? Ele é um estudioso grande, ele é psicólogo, né? E ele examina essas questões mais profundamente sobre as emoções. Então, não é um livro cristão. Eu vou antecipar logo lá, já que meu público maior aqui é cristão. Mas se você tem uma maturidade espiritual, eu te aconselho você ler e extrair tudo de bom que tem em relação a esses estudos sobre inteligência emocional. O Daniel Goleman, ele defende que cada emoção desempenha uma função específica, preparando o corpo para diferentes tipos de resposta. E aí eu vou te dar um exemplo. O medo. Quando você está diante de um penhasco, tá? Você tá lá numa altura enorme e se a pessoa não sente medo, ela começa a se chegar cada vez mais perto do parapeito, cada vez mais perto, cada vez mais perto. O medo vai ser a emoção necessária para que você comece a retroceder. Por quê? Porque se você for mais adiante, corre o risco de você cair. Então, todas as emoções desempenham em nós sensações físicas que, em muitos casos, nos defendem de algo que pode estar no ambiente externo. E por isso que é importante sentir. Mas o medo, ele não pode vir como paralisante. Nem o medo, nem a tristeza, nem a decepção, nem a raiva, nem a ansiedade. Então perceba que a ansiedade agora, que muitas pessoas sofrem dessa ansiedade, a preocupação muito grande com o futuro. Se você tá num relacionamento novo e de repente você tá para poder encontrar aquela pessoa que você, sabe, disse assim, ai meu Deus, é a pessoa da minha vida. E aí você tá perto, né, de encontrar com essa pessoa e de repente surge aquela ansiedade, aquela coisa dentro de você. Olha como não é bom. Nesse caso, olha como a ansiedade serve até mesmo para você se preparar, para você se organizar. Mas a questão é que nós somos seres muito polares. A gente coloca assim, ou é 8 ou é 80. Ou seja, ou existe medo ou não existe. Ou é ansiosa ou não é. E a gente não para poder fazer o restante de toda a leitura do contexto. E aí ontem eu falei também sobre a questão da cobra. Eu tenho medo de cobra. Então, esse meu medo, que não é um pavor, não é um pânico, que aí sim é totalmente, sabe? A gente deve exterminar completamente. Me faz não chegar perto demais de animais peçonhentos. E eu sei que animais peçonhentos podem me causar mal. Então, me defende. E olha que interessante. Todas as emoções desempenham em nós, faz com que o nosso corpo produza várias substâncias. E aí você vai me dizer, Malu, mas tá só aqui no campo da mente. Pois é, e é o suficiente para poder trazer a sua vida para cima ou então para poder te deixar para baixo. E eu acredito que a depressão chega nesse sentido. Quando a pessoa já não sabe mais lidar com tantas emoções que só puxa para baixo, sabe? Puxa o tempo todo. E aí você precisa começar a entender
algumas coisas que acontecem dentro de você. Começa a entender e ver o que acontece dentro de você, tá? E essas emoções, elas precisam estar num estado de equilíbrio, de normalidade. As emoções, quando estão no estado de equilíbrio e normalidade, são capazes de nos fazer avançar. Eu tenho um dos posts no meu Instagram, que pra mim são os dos mais fantásticos, né? Que tem uma menininha feliz. Não vou achar aqui agora não. Mas tem uma menininha feliz, sabe? E tem uma menininha bem triste, acuada. E aí em cima tem escrito assim: alguns dias estamos bem e alguns dias não estamos. E tá tudo bem. Por quê? Porque você é ser humano. Já pensou se a gente vivesse a vida toda só felicidade, Aliás, a gente até estranha quando tem uma pessoa que só, sabe? Não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não sei o que, sorriso. E quando vai ver lá dentro, tá tudo destruído. Então a gente precisa aprender a ter esse equilíbrio. E entender também que alguns dias você vai estar triste. Normal, mana. Normal você estar triste. Por quê? Porque você é humana. E até a tristeza precisa surgir até para você sentir, que é de carne e osso, que tá aqui nessa terra, que passa por dificuldade, que passa por tribulação. Só que o que você não pode perder é a sua esperança. E o que você precisa ter sempre é visão de futuro, de propósito. E se você tem essa visão de propósito, você vai entender, poxa, eu tô passando isso aqui por algum motivo, sabe? E se você tá passando por uma tempestade muito grande, você também precisa ter essa visão para poder entender que dali vai surgir alguma aprendizagem, vai surgir alguma mensagem pro meu propósito, tá? Então, seja mobilizado da maneira correta. E aí, as emoções, elas surgem também para poder a gente entender o ambiente. E as emoções também surgem pra gente poder entender as pessoas. Entender as pessoas. Eu não sei te explicar cientificamente o que acontece, mas existem momentos que eu conheço algumas pessoas e meu coração fica completamente inquieto. Eu sei que é muito espiritual. Meu coração fica muito inquieto, triste e tal. Então, quando eu sinto essa emoção, eu já começo a ter um olhar mais específico em relação àquele ambiente, em relação àquela pessoa. E você também tem essas mensagens. Só que a gente está muito anestesiado com as coisas do mundo. A gente está muito anestesiado com as preocupações, anestesiado com o que as pessoas vão pensar. E a gente esquece de olhar para a gente mesmo. A gente esquece de ver essa ferramenta poderosa que o Senhor nos deu, que é a nossa vida. Você é dotado de todas essas habilidades. Você é capaz de, com suas emoções, perceber como é que está o ambiente. Perceber espiritualmente, coisa que às vezes os seus olhos físicos não alcançam. Mas para isso acontecer, você precisa aprender a ouvir. Ouvir não só no sentido aqui físico, mas no sentido metafórico. Ouvir o que é que está acontecendo dentro de você. E se ouvir falar é se conhecer. É olhar nos seus olhos, ir pra frente do espelho, olhar nos seus olhos e ver quem é que tá aqui. As pessoas não se olham mais no espelho, as pessoas não se percebem. Fica nessa loucura desenfreada de sempre, não. E eu conheço pessoas, sabe, assim, que sempre tá se preocupando só com os outros. Não, porque fulano tá precisando disso, fulano tá precisando daquilo, vamos fazer uma oração fulano pra isso e pra aquilo outro. E você? E o templo do Espírito Santo, que é você? Quem é que cuida de você? Quem é que cuida de quem cuida? Você precisa parar para poder ouvir verdades como essa e criar estratégias para poder vencer essas questões. Isso não vai dar certo. Vida com propósito é vida equilibrada. Todas as áreas da sua vida precisam estar no mínimo de equilíbrio. Equilíbrio emocional, equilíbrio de relacionamento, equilíbrio de conhecimento de você mesma. Se conheça, saiba qual é o momento que você precisa avançar, saiba qual é o momento que você precisa parar. E as suas emoções servem para poder te dar essas mensagens. Malu, até aqui tá bom. Por exemplo, quando eu começo a sentir muito cansaço, não só cansaço físico, mas cansaço emocional. Alguém aqui já sentiu cansaço emocional?
Coloca assim, eu. Só pra eu poder entender que vocês também estão aqui comigo, eu. Cansaço emocional. Você não sabe por quê, mas você não consegue mais continuar. Sabe aquela coisa, ai, não dá pra continuar. E você vê que, poxa, não é o corpo, é a mente. É um sinal. São sinais. Sinais de que você precisa parar agora. Parar e começar a pensar o que está acontecendo. O que está acontecendo? As meninas colocando. O que está acontecendo? Mas sabe o que as pessoas fazem diante desses sinais? Sabe que muitas vezes eu já fiz? As meninas colocaram aqui. Pois é, acredito que todo mundo, né, gente? Mas sabe qual é o grande problema? É que diante desses sinais, nós simplesmente ignoramos. Ignoramos. Não, que bobagem, vamos. Todo mundo conseguiu, isso aqui, vamos lá, adiante. É preguiça. Quando é preguiça de verdade, você não reconhece. Mas quando é um cansaço emocional, uma mensagem dizendo pra você parar, e você diz que é preguiça. Olha como tudo tá invertido. E aí você precisa se conhecer o suficiente pra parar, respirar, sabe? Hoje eu fiz isso. E hoje eu recebi uma solicitação de uma pessoa de minha família, que sabe que pode contar comigo, e falou assim, Malu, eu preciso que você faça isso, isso e isso, tá? De logo falei assim, pronto, vou te ajudar. Mas depois, quando eu tava no caminho, vocês estão vendo como eu tô assim, né, com o narizinho coçando, de manhã tava pior. A rinite tava muito mais atacada. E aí, pra eu ajudar essa pessoa, eu precisava me expor num ambiente de muito calor, sabe? De muita calor e tal. E quem tem rinite, gente, parece que essas mudanças de temperatura pioram. E aí eu parei, caí a ficha, eu digo, gente, como é que eu vou ajudar a fulana se eu tô desse jeito? Mas não, será que é indispensável a minha ajuda? E não era uma bobagem. Será que eu tenho que me deslocar pra poder fazer isso? Ou ela pode pedir pra outra pessoa? Será que ela pode fazer dessa forma? E eu vi que era tudo muito lógico. Minha presença naquele momento era dispensável. O preço que eu iria pagar por estar me expondo para poder ajudar aquela pessoa era desnecessário. Tipo, não precisava ser eu, podia ser qualquer pessoa. E aí, com muita sabedoria, eu, que tenho abertura e que trabalho com desenvolvimento humano e que preciso ser coerente na minha vida, pra falar pra vocês aqui com autoridade, liguei pra essa pessoa e de uma maneira muito tranquila falei, fulana, eu não vou. E deixa eu te contar por que eu não vou. Porque se eu for, eu não vou conseguir te ajudar e ainda mais eu vou atrapalhar o meu processo de recuperação, que eu tô assim, assado. E aí, essa pessoa falou assim, não, mas vem, vai ser rapidinho e tal. E novamente, eu não vou. E aí não importa se você tá com aquele medinho de agradar. Para desse medinho de, sabe? Não, vou desagradar fulano. Para! Autoconhecimento, gente. Pra dizer sim quando é sim, não quando é não. E cair as fichas na vida. É normal você errar. É normal as pessoas se machucarem por conta de uma atitude sua. Mas que essa atitude seja coerente. Oi, Pamela. Que essa atitude seja coerente. Então, comece a perceber você. Eu, nesse caso mesmo, eu parei e refleti. Em 5 minutos, eu criei uma reflexão já indo no caminho para poder ajudar essa pessoa. Eu tava dentro do carro. Eu disse pra minha filha assim, digo, Nana, disca aí pra essa pessoa. E minha filha ligou, eu coloquei no Viva Voz e conversei com a pessoa dentro do carro, já a caminho do lugar onde eu ia. Não fazia sentido. Sabe? E por mais que a mente gerasse pensamentos, é ruindade, é não sei o que, não. Essas mensagens você sempre vai ouvir, sabe? Essas mensagens de que, não, você podia ter ido mesmo, sabe? Se sinta culpada porque você não foi. Só que você precisa ter maturidade e autoconhecimento para poder colocar todas as coisas no seu lugar. Nesse caso mesmo, que ajuda eu ia dar? Se no final das contas eu ficasse doente. Entende? E aí várias outras coisas podiam surgir dessa mesma situação. Então, não é egoísmo. Quando você se autoconhece e sabe que diante de uma situação, tá aqui na balança, outra pessoa pode fazer isso, comece a eliminar.
É como se fosse um mapa conceitual, tá? Preciso fazer isso. Tá. Fulano te pede. Outra pessoa pode fazer isso? Pode. Então, tchau. Chama lá outra pessoa. Se por acaso, nesse caso como o meu, você não puder. Se não puder, ajuda, sabe? Vai me prejudicar? Vai. A que ponto? Tipo, eu perder horas de trabalho, eu ficar mais doente, eu não sei o quê. Você precisa fazer essa leitura. As pessoas estão tão cheias, sabe? Eu diria assim, ignorância no sentido de falta de conhecimento, que elas não têm mais coragem de dizer um não. Não. Dizer não e pronto, não. Por quê? Porque tem muita culpa. Acha que deve. Ah, não, porque, Malu, tu não sabe, tu não conhece fulano, tanto que fulano me ajudou. Sim, tá. Porque fulano te ajudou, se fulano pedir pra tu se jogar de uma ponte, tu vai se jogar. Não faz sentido, gente. Não faz sentido. Isso é falta de autorresponsabilidade. E se você se deixou ser ajudado por fulano a esse ponto de você ficar quase escravo e refém, a culpa é sua. E você precisa desfazer esse processo. Eu só tô conversando com gente adulta. E você precisa ouvir essa verdade pra sua vida. É hora de recomeçar. É hora de recomeçar. Então, emoção é pra isso. É pra na hora você pensar muito bem. Até na hora de você receber um favor, você pensar, pesa isso? Será que vale a pena? Será que eu vou receber isso e não vou ficar com sentimento de culpa se lá na frente eu tiver que negar algo pra fulana? Só que a gente não faz isso. A gente leva a vida assim, ó. Hoje dormi, acordei, não, vai, mais um dia, vai, empurra aí com a barriga e vamos nessa. Aí acontece as coisas, atropela tudo, atropela sentimento, não conversa com o filho dentro de casa, não conversa com o marido, não conversa com o chefe, não, tem que aguentar, bora, vai pra frente. E as pessoas vivem anestesiadas. E por isso que aceitam muitas situações na vida. Por isso que aceitam e vivem relacionamentos medíocres, empregos medíocres, desempregos. Ontem eu vi um pastor falando, pastor André Valadão. Ele falava assim sobre a questão da nossa biologia, né, da nossa bioquímica. E que nós, homens, fomos feitos para manter sempre esse instinto de caça. Porque eu não sei se vocês sabem, mas nem sempre existiu o McDonald's, né, pra gente passar ali no drive-thru e comprar o lanche de R$6, R$6,50. Nem sempre foi assim. Existia uma época em que pra se comer precisava ir lá pro campo caçar. E se você quisesse comer seu McLanche feliz, você tinha que fazer. Pegar lá a batata, descascar, fritar, não sei o que, sabe? Então, originalmente, nós fomos feitos para poder ter esse instinto de caça. Mas com a modernidade, com, digamos assim, com a evolução das coisas, as coisas ficaram muito fáceis. Eu chamo de geração fast food. Por isso que eu falei do McDonald's. Tudo tá pronto muito rápido. E parece que se as coisas não estiverem prontas rápidas, tem algum problema. E preste atenção. Geração fast food. Você pode estar vivendo numa geração fast food, mas a sua biologia, a sua espiritualidade, o seu espírito, a sua alma, não foi feita nessa geração. E você precisa começar a entender que existem muitos processos em sua vida que pode demorar anos, quiçá décadas. Ou então décadas. Então, para poder visualizar todas essas coisas. E aí, se você, voltando ainda para a palavra desse pastor, se você, em dado momento, começa a se acomodar com tudo que te acontece, você também começa a ficar mais frustrado, mais decepcionado. E as coisas parecem que não andam. E você sente que é culpa de todo mundo, menos de você. Ah, não, é culpa da família que eu nasci. É culpa da cidade onde eu estou. É culpa do Brasil, porque o Brasil é isso, aquilo, outro. E você não percebe que você é responsável pela sua vida.
E que de repente, se você tá desempregada, quem tá desempregada aqui, ou se tiver alguém desempregada, por favor, ouça com muito amor. De repente, o fato de você estar desempregado não é só a condição social da sua cidade, sabe? Do seu, sei lá, do lugar onde você tá. De repente foi falta de habilidade que você precisava desenvolver no tempo certo. Eu não tô falando só questão de fazer uma faculdade, uma graduação, não. Comece a fazer um curso técnico. Você não precisa ter nem escolaridade para isso. Seja excelente em alguma coisa. Nós não aprendemos a ser extraordinários nem excelentes. A gente faz tudo meia boca. A gente não, grande parte das pessoas. Fazem todas as coisas meia bocas e acham que, sabe? Ah, não, fiz, tá bom. E faz para poder se livrar. Tem horas que eu tenho umas DRs, né? Discussões de relacionamento com minha filha. Porque eu falo com ela, né? Eu digo, Nana, não faz tudo levando com a barriga, não. Que às vezes eu peço ela pra lavar um prato. E ela lava lá de qualquer jeito pra poder se livrar. Eu chamo aqui em casa de se livrar. Filha, você lavou esse prato aqui pra poder se livrar, foi? Pois agora você vai lavar ele 3 vezes seguidas pra você aprender que você precisa ser excelente naquilo que você faz. E se você varre um chão, você precisa ser excelente varrendo um chão. Se você é uma professora, você precisa ser excelente sendo uma professora. E sabe como é excelente sendo o que você faz, fazendo o que você faz? É você fazer com amor, é você fazer com dedicação, é você entender que o seu melhor ainda é o primeiro degrau de uma caminhada que você tem que seguir. Eu conheço histórias de pessoas extraordinárias que começaram na vida varrendo degrau da rodoviária, sabe? Varrendo degrau de lugares assim que eram públicos. E hoje são pessoas milionárias. Pessoa milionária. Tá? Então não é o que você faz que vai te caracterizar. É o que você pensa sobre você mesmo e o que você tá fazendo com aquilo que te foi dado. Para de arranjar mais desculpas, tá? Para de arranjar mais desculpas e procura ser excelente naquilo que você faz. E se nesse momento agora você está assistindo essa live, procura ser excelente em relação às suas emoções. Procura desenvolver inteligência emocional, gente. Começa a pesquisar, começa a ler. Todo mundo sente muitas coisas. Lógico que as emoções são muito particulares. Tem coisas que você vai sentir que eu não vou sentir. Mas existem emoções que são universais. Medo, alegria, amor, raiva, sabe? Mas a diferença entre pessoas que são extraordinárias e pessoas que são medianas é o homem que tá na média, ou seja, aquela pessoa que não consegue alcançar muitas coisas na vida. Por quê? Porque tá na média. E pra você alcançar grandes coisas na vida, você precisa estar na linha do extraordinário. Sabe por quê? Existem pessoas que ficam sempre aqui, na linha mediana, porque elas acham que as coisas só acontecem com elas, que é diferente com elas, sabe? Que elas sofrem mais que as outras pessoas. Então, eu quero que você agora, comece a olhar as suas emoções. O que é que eu tô sentindo? Por que eu tô sentindo isso? A raiva, por exemplo. Gente, a raiva, ela é uma das emoções que mais nos fazem refletir. Porque às vezes quando você sente raiva de uma pessoa, a pessoa fez uma coisa que você não gosta, por exemplo. Eu sou apaixonada pelas minhas canetinhas. Aí vem alguém aqui e mexe, quebra. Aí você, que raiva dessa pessoa. Essa pessoa quebrou minha caneta e não sei o quê. De repente a raiva não é só pelaquela atitude final de quebrar a caneta. Porque se fosse uma pessoa que você ama muito, ou então se fosse um chefe que você admira muito, viesse e quebrasse a caneta, você podia até ficar um pouco chateado, mas você não ia ficar com tanta raiva. Agora, se for uma pessoa que é sua submissa, ou de repente uma pessoa que de repente, né, sei lá, te chateia, um irmão, não sei o quê, você vai explodir com aquela pessoa. Seu comportamento muda de acordo com a pessoa que faz o que faz. Basta você observar. Se em algum momento seu filho chegar e, por exemplo, quebrar um copo dentro de casa, você para e analisa assim. E se fosse o filho da minha chefe que quebrasse? Com certeza,
Você dizer assim, não tem nada não, pode deixar, que nada acontece. Mas por que com o seu filho você tem que explodir da maneira que você explode? Então, o problema não é a situação em si, não é o copo que quebrou, não é a caneta que foi despedaçada. O problema são os contextos que você vive, que você precisa começar a suavizar. Principalmente os relacionamentos. Comece a utilizar as emoções para você sondar esses relacionamentos. Se você explode demais, por exemplo, com seus filhos, tem algo dentro de você te dizendo, ó, ligando a sirene, pi, 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 pi. Preste atenção, você precisa começar a perceber alguma coisa que você ainda não percebeu. E aí você precisa começar a ajustar esse relacionamento. Entende essa emoção como um sinal de alerta, sabe? Sinal de alerta. E se você começa a olhar esses sinais de alerta em sua vida, muitos problemas vão ser evitados, pode ter certeza, tá? Então, nossa live já tá quase acabando, e eu comecei falando sobre essa questão de você viver as emoções. Você precisa viver as emoções, tá? E quem não vive as emoções, eu também disse que são pessoas psicopatas ou pessoas que têm problemas, enfim. Mas existem pessoas normais que começam a negar suas próprias emoções, não as colocam pra fora, por conta de frustrações que viveram com outras pessoas, decepções, traições. E aí se tornam pessoas extremamente secas e frias. E eu vou te dizer agora, pensar friamente, preste atenção, pensar friamente pode te colocar numa fria. Pensar friamente pode te colocar numa fria. Então, busque entender por que você tá chateada, Fata Pascoal, tá? Busque entender por quê e vai, ó, trazendo. Então, não pense friamente. Ah, não, você precisa pensar de maneira fria e calculista. Isso é ensinamento do mundo. Não. Você precisa pensar com amor e com compaixão. E amor e compaixão são sentimentos. E você precisa sentir sim. Ah, Malu, mas fulana vai me chatear, vai me trair, vai me decepcionar. É o preço de se viver a vida. E a boa notícia é que se você desenvolve estratégias, você é capaz de não se deixar se chatear, se frustrar com a atitude das pessoas. Aula 2 da Maratona do Propósito. Princípios foram feitos para serem seguidos. A dor de quem se fecha é infinitamente maior do que a da pessoa que se fere. Ai, doeu porque fulano falou uma palavra ríspida. Ah, doeu porque fulana fez isso. É muito maior a dor de se fechar. Acredite. Onde há vida, há sempre, às vezes, umas farpinhas saem do relacionamento, sabe? Às vezes você se chateia, mas a vida. E quando a gente se fecha, fica frio, é morte, gente. Na morte só tem escuridão, só tem silêncio, só tem dor. Busque a vida. E você vai começar a ajustar algumas coisas e vai entender. É um grande quebra-cabeça. Sabe? Quando você começa a juntar as peças, você vai começando a entender. Mas para isso você primeiro precisa visualizar esse quebra-cabeça já montado. Para então começar a juntar as peças. Me senti desvalorizada hoje na hora do jantar. Fiz com carinho, coloquei na mesa. Eles não me esperaram quando fui lá, estavam comendo. Senti desvalorizada. É Fata, né? Fata, presta atenção, tá? Palavra pra você e pra todas essas outras pessoas. É só uma percepção que você teve em relação a essa atitude. Deixa eu te fazer pensar diferente. De repente eles começaram a comer porque viram o cheiro da comida e disseram, nossa, como tá gostoso isso aqui. Eu preciso comer logo. De repente você é mãe, né, esposa, e disseram, meu Deus, que comida gostosa. E comeram tudo. É só a sua percepção. diante de um fato. Sabe?
E isso você tá chateada por conta de um padrão que você mesmo criou. E eu vou te dizer, começa a quebrar esses padrões que te trazem dor. Porque você não tem como controlar a vida das outras pessoas. Por mais que sejam seus filhos, seu marido, você não tem como controlar. Isso é tão besteira. Assim, me entenda com amor. É besteira diante de todo um relacionamento, sabe? De toda uma vida. É muito mais gostoso. É muito mais gostoso você simplesmente chegar pra essas pessoas e dizer assim, eita, se fosse aqui em casa ia ser exatamente assim. Eita, tava com fome, né, gente? Comeu tudo aí antes sem me esperar. Bora aí, todo mundo para agora, porque eu cheguei, não sei o quê. E já começa a quebrar aquilo com muita brincadeira. Você vai ver que o ambiente fica mais leve. E Fata, deixa eu te falar, Fata Pascoal, né? Deixa eu te falar. Com muito amor, trata a vida de maneira mais leve. Faz isso tudo, sabe? Mesmo que você sirva, mesmo que você não coma, desconstrói essa ideia de que tem que me esperar pra poder comer. Essa coisa é muito rígida. Lógico que é interessante pra família estar sempre ali em união, mas se aconteceu isso, escolha não se chatear. E aí você já traz, quando você estiver plena, não vai falar isso quando estiver chateada não, que senão vai gerar uma confusão. Quando você estiver plena, você fala assim, gente, ó, da próxima vez vocês me esperam pra comer, porque eu não gostei não, porque não foi gatinho não. Ou enquanto vocês estiverem Ou então, quando você estiver colocando na mesa, você já fala logo, ó, gente, me espera aí, peraí que eu já tô voltando, sabe? E trata a vida de uma maneira muito mais leve. Você vai ver como você vai ser mais recebida, mais acolhida, tá? E não traz essa mensagem pra você de que você foi deixada pra trás, sou uma escrava, tô fazendo tudo e eles não estão valorizando. Vitimismo, tá? Vitimismo. E eu tô te falando isso aqui com muito amor, porque eu já fui assim. Eu já fui exatamente assim. Achava que, sabe, era pior. Meu Deus. Por quê? Por que as pessoas fazem isso comigo? Eu amo tanto, eu me dou tanto. Por quê? Porque para. Isso aí é só perda de tempo. E você coloca em risco o seu relacionamento, coloca em risco sua vida, começa a assumir postura de autorresponsabilidade. Não me esperou, não tem problema não. Da próxima vez eu vou voltar mais rápido, ou então da próxima vez eu vou voltar todo mundo pra poder pegar junto comigo, pra todo mundo comer junto. Sabe? Mas nesse sentido de leveza, de dinamismo, de alto astral, sabe? De estar assim sempre muito cheia de recursos. Vida abundante é isso. O que Jesus deixou pra gente foi isso, vida abundante, tá? Então essa é a mensagem minha pra você. Vamos junto que a gente vai construindo isso aqui, tá? E a frase da live de hoje é essa. A frase da live de hoje é essa. Pensar friamente vai te colocar numa fria. Então, começa a levar em conta todos os outros... Beijo, amor. Comece a levar em conta todas as suas emoções. Todas as suas emoções, tá? E depois de você levar em conta todas as suas emoções, eu quero compartilhar com vocês, porque também tem uma foto que eu faço aqui na live, tá? Eu quero compartilhar com vocês algo bem legal aqui, porque isso me deixa muito alegre. Já que a gente tá falando de emoções e propósito, eu quero compartilhar algo muito íntimo com vocês, tá? Talvez as meninas que estejam aqui, as minhas autênticas, eu não sei se as minhas autênticas sabem, as meninas que fazem parte do meu treinamento, que estão aqui, mas as pessoas também que já estão aqui há mais tempo, sabem desse meu hobbyzinho, tá? Por esse bichinho aqui, ó, gente, o Mickey. Eu sou apaixonada pelo Mickey. Eu sou apaixonada pela Disney, na verdade. Eu sou encantada pelas coisas da Disney, né? E aí quem é crente religioso vai dizer, eita, tá repreendido. Tá repreendido. Não, irmã, é um ratinho. Um ratinho que se você vai estudar a história do Walt Disney e se você vai estudar a história do próprio ratinho, você vai ver o quão fantástico é a história. Tanto do Walt Disney como da criação do Mickey e da Minnie, tá? E, gente, eu sou muito apaixonada pela história, sabe? E isso me faz ligar pra minha melhor versão. Eu amo ir pra Disney, eu amo. Toda vez que eu vou na Disney, eu me visto de Minnie, sabe? Eu viro criança novamente. Eu amo isso, porque eu vivi uma época em minha vida que eu tive que ser adulta muito rápido. Eu tive minha filha muito nova, sabe? Eu contei aqui pra vocês, era difícil pra mim chorar. Então, eu parei de me emocionar e me tornei uma pessoa muito dura comigo mesmo, com as pessoas que estavam ao meu redor. E eu comecei a entender que tinham coisas que me deixavam muito cheia de recurso. E uma delas
é eu me projetar na Disney. E olha só, eu tô aqui com um relógio, não sei se vocês vão ver a Minnie aqui no relógio, ó. Eu tenho a Minnie no relógio, eu tenho a xícara da Minnie. Cadê a Minnie? Aqui, vai, a Minnie, apareça. E a Minnie canta, a Minnie fala, tá? E eu quero que você comece a se colocar assim, em estado... 51, boa noite! Olha, a Minnie me dá boa noite. Então, preste atenção. Se você tá chegando aqui agora, não acho que eu sou doida não, tá, gente? Tudo isso aqui tem um propósito. Ai, calma. Calma, a gente já entendeu, Minnie. Então eu quero que você tire, ó, a foto da live de hoje assim. Cheia da Minnie e do Mickey. Pra você entender que você também tá cheia de boas emoções. Você tá cheio de alegria, de felicidade. Basta você encontrar as coisas que te fazem vibrar, as coisas que te fazem, que te colocam em estado rico de recurso. Para dessa ideia muito fechada. E agora eu vou falar para as mulheres que estão dentro de igreja. Aquela ideia, sabe, de que não, isso aqui não pode não, vamos lá e não sei o quê. Sabe aquela coisa muito séria? Para disso, carrancuda, triste, não sei o quê. Gente, na minha Bíblia diz que o céu faz festa, sabe? O céu faz festa, gente. Quando o pecador se arrepende, o céu faz festa. E graças a Deus, eu acredito que sempre tem pecador se arrependendo, sabe? O céu vive festa o tempo todo. Por que você tem que ser essa pessoa fechada, triste, amargurada? Busque entender o que é que te faz feliz. E colecionar, sabe? Buscar pesquisar o que você ama. É algo muito legal pra você. O fato de eu amar o Mickey não vai fazer de mim uma pessoa menos séria, menos respeitada. Isso daí é a ideia do mundo. Isso é a ideia do mundo pra te fazer esfriar, entrar em depressão, ficar triste. Comece a pesquisar se você gosta de caneta. Ó, eu amo canetinha também. Comece a colecionar caneta. E eu sou assim porque eu tenho esse perfil multipotencial. Pode ser que você tenha outro perfil, sabe? De gostar mais de uma coisa. Mas eu tenho certeza que você gosta de alguma coisa. Nem que seja de lençol de cama. Pano de prato. Eu conheço uma pessoa que tem 1 bilhão de pano de prato. Agora, pelo amor de Deus, na minha cabeça não entra. Eu não quero colecionar pano de prato. Mas tem gente que quer. E tá tudo bem. Entende isso? Pois é, isso é religiosidade. Pois é. Infelizmente, as igrejas estão repletas de gente religiosas. Então, vamos começar hoje a fazer brotar dentro da gente a alegria que vem do céu. A alegria que vem do céu, tá? Não seja triste, não fique amargurada. Quando tiver algo ruim. Pois é. Isso daí a gente deixa pra outra live. Framereza, pois é. Eu tô falando aqui sabendo disso também. E na verdade são usos e costumes, que se você tá dentro de uma igreja que tem isso, você precisa seguir, porque você não pode estar em rebeldia, tá? Mas isso a gente deixa pra depois. Pois é, Lídio, que sujo o homem é o que sai dele. Jesus já falava sobre isso. Então, eu quero te dizer, pega essa sexta-feira linda e maravilhosa e ame as pessoas que estão ao seu redor. Ame, dê beijos. Hoje eu fui na casa de minha mãe e eu dei abraço. Eu amo abraçar minha vozinha. Minha vozinha já tem quase 90 anos. Bem velhinha assim. Eu carrego ela para alguns lugares, mas com muita dificuldade, que ela não anda direito, ela tá com problema no dedinho e tal. E aí eu dei um abraço nela bem apertado antes de sair. E aí quando eu tava na porta eu voltei de novo e dei um beijo aqui e abracei. Porque eu não sei qual vai ser o último dia dessas pessoas. E não só de minha avó que tá velhinha, mas de minha mãe, sabe? Então a gente precisa aprender a estar sempre no estado rico de recurso. Porque a culpa surge porque você tá tão preocupado com outras coisas que não tem nada a ver. Tão preocupado com coisas que são banais, que de repente quando vem uma situação muito séria, de a partida de um familiar, por que devia partir mesmo? Porque todo mundo, gente, ou vai ser arrebatado ou vai morrer. Então, quando vem uma situação como essa, a pessoa, por que eu não abracei mais? Por que eu não beijei mais? Já era. Ou tu faz hoje, ou então tu para de falar. Entende? Entende? Então é isso, ó. Vou encerrar porque meu tempo já chegou. Um beijo. Amanhã, eu quero colocar uma enquete pra vocês, porque amanhã é sábado. Domingo não, domingo nossa live vai ser às 21 horas.
E lembra que a gente só vai ter live aqui às 21 e nós teremos live domingo, sábado, domingo, segunda e terça, tá? Mas eu quero deixar um recado muito importante pra você. Gente, importante, presta atenção. Anota isso, presta atenção. Pra vocês que estão aqui na live, presta atenção, é sério. Eu vou abrir um grupo de WhatsApp. Só que, presta atenção, esse grupo de WhatsApp vai ser para as pessoas receberem uma oferta especial para mais uma abertura da turma do Autênticas, tá bom? E eu já vou tô dando essa notícia aqui, spoiler total, porque assim, eu deixei para falar somente para quem tá na live. Tanto é que quem tá aí nos stories e tudo, só vai saber quem tá aqui assistindo até o final da live. E aí, hoje, tá? Porque, na verdade, esse grupo oficial só vai abrir segunda-feira. Mas para vocês que estão aqui na live, eu quero que vocês prestem atenção, porque amanhã, de novo, eu vou falar na live. E a partir de amanhã, eu já vou abrir o link para as pessoas que querem ver. Ah, Malu, não sei o quê, mas para mim me interessa, eu quero ver como é que vai ser. Presta atenção e entra nesse grupo, porque só vai receber essa oferta que eu digo para vocês, que não vai mais existir quem estiver no grupo do WhatsApp. Tá? Então, fica ligadinho. Framereza, a gente conversa depois, tá? E aí a gente vai se falando, não perde a live de amanhã, que eu vou botar uma enquete pra saber de vocês qual é 2 horários, tá? Os melhores horários pra gente poder se encontrar. E aí, o horário que vencer a gente vem. Mas domingo às 21 horas continua. Domingo, segunda e terça às 21 horas. Só amanhã, que eu entendo que às vezes sábado é mais complicado. Tá bom? Então, um beijo. Já recebi aqui aviso do horário. Então, fica ligadinho nos stories que eu vou colocar agora pra saber o horário da live de amanhã. E amanhã também, gente, vai no link no meu perfil e já procura o grupo pra você entrar de maneira exclusiva nesse grupo do WhatsApp, tá? Beijo e amanhã a gente se vê.